Tudo limpo, liberado, tudo pronto, galera. Sampaio Corrêa realizou ajustes finais no CT José Carlos Macieira e o Grêmio de Futebol Porto Alegrense treinou no estádio Nhozinho Santos. Olá, minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa, narrador. A nossa perguntinha, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se para fortalecer, não custa nada, você fortalece e a gente continua trazendo os nossos conteúdos. Acione o sininho, deixe o seu joinha, o seu like, para nós é importante, os seus comentários, compartilhe no seu grupo de amigos e vamos fortalecer o canal Lécio Costa Narrador. Torcida, amanhã tem Sampaio Corrêa e Grêmio, esta é a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já se iniciou na quarta-feira. Já tivemos aí jogos importantes, né, com a goleada do Sport, a vitória, na verdade, do Sport em cima do Náutico, a goleada do Cruzeiro para cima da Ponte Preta. Foram dois jogos importantes nesta tabela da competição. O Cruzeiro agora esperando o tropeço aí de Grêmio, esperando o tropeço do Bahia, para colocar a mão na taça. Então vamos ter essa rodada super interessante que acontece até o sábado. Teremos ainda nesta quinta-feira, são, só me engano, 3 jogos, aí mais 4 jogos na sexta e 2 jogos no sábado para decretar o fechamento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, galera, é todo mundo focado, reta final, calculadora na mão, todo mundo fazendo contas, o que é que falta. O Náutico definitivamente deu uma afundada bacana ao perder para o Sampaio Corrêa e perder logo na sequência para o Sport Recife. Não é fácil a situação do time Timbu, que, enfim, só um milagre para o time do Náutico conseguir fugir dessa zona de rebaixamento muito difícil. Hoje o Náutico está com 27 pontos. O time do Náutico, por incrível que possa parecer, cara, são desses 32 jogos realizados, né, conseguiu tão somente o time do Náutico 7 vitórias nessa competição. Então, 7 vitórias do Náutico em 32 jogos realizados. Da mesma forma o Operário, uma vitória a mais está o Brusque, com 7 vitórias também o CSA, 8 vitórias Guarani, Chapecoense. Então, situação dessas equipes, em que pese também Guarani e Chapecoense estarem fora da zona de rebaixamento, mas continuam muito ameaçados. O CSA não vai querer vender caro esses próximos jogos, inclusive o Sampaio Corrêa joga com o CSA, o confronto, e salvo engano é o próximo confronto fora de casa do Sampaio. O Sampaio terá o jogo agora contra o Grêmio, depois na segunda tem a Ponte e viaja para enfrentar o CSA lá no Rei Pelé. Além desse jogo diante do CSA, o Sampaio tem fora de casa ainda o Ituano e o Vasco da Gama, na penúltima rodada. Então são esses jogos fora que o Sampaio vai fazer. E são 2 jogos seguidos fora de casa. Aí depois retorna o Sampaio Corrêa para fazer o seu último jogo em casa, na 38ª rodada, diante do Londrina. E aí, quem sabe lá naquela hora não já é a hora mesmo da definição, mas tudo vai depender dessas rodadas, desse confronto direto que teremos agora entre Londrina e Vasco da Gama hoje, né? Esse jogo será realizado hoje às 21h30. Então, esse confronto vai acontecer em São Januário. O Vasco da Gama é muito bom em São Januário, empurrado pela sua massa, pela sua torcida. E, enfim, vamos ver o que o Londrina vai fazer, porque o Londrina também está querendo beliscar. Perdeu essa 5ª posição para o Sport, que ganhou o Náutico por 2-1 e foi para a 5ª colocação com 46. O Londrina continua com 45 pontos. Então, uma rodada muito interessante essa do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quinta-feira teremos Tombense e Novo Horizontino, Vasco da Gama e Londrina às 21h30. Somente esses 2 jogos nesta quinta-feira. E na sexta-feira teremos CSA e Guarani, Operário e Vila Nova, Sampaio Corrêa e Grêmio, todos os jogos às 19h. E 21h30 tem Chapecoense e Bahia fechando a sexta-feira. No sábado, Brusque e Criciúma, 11h da manhã. No sábado também tem Ituano e CRB, 18h30, e aqui sim fecha-se essa 32ª rodada. A zona de rebaixamento tem CSA 35, Brusque 31, Operário 31 e o Náutico 27 pontos. O time Timbu, situação tão dramática no ano passado,
teve por muitas vezes, muitas rodadas, né, na liderança da competição, que hoje tem o Cruzeiro já na Série A com 71 e quase colocando a mão no título. O Grêmio 53, Bahia 52, Vasco da Gama 48. Por enquanto, nesse momento é o G4, aqueles que estariam já juntamente com o Cruzeiro lá na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é só a 32ª rodada da competição. Sampaio Corrêa trabalhou, fez treinamento final. Professor Leonardo Condé, ele não diz qual é a equipe que vai mandar a campo no confronto diante do Grêmio. Lógico que nós já sabemos qual é o time que o professor Leonardo Condé vai mandar a campo. Entretanto, temos que esperar uma hora antes do jogo para que tenhamos então a certeza de que ele não fará nenhuma alteração em relação ao time que vem para esse confronto. O time do Grêmio que chegou em São Luís ontem, eles falam muito dessa logística do Grêmio, chegar em São Luís do Maranhão, muitas horas de voo, falam em 6 horas de voo, mas não é que seja um voo direto de Porto Alegre para cá. Você para em Brasília, a logística do Renato Gaúcho. Vamos parar em Brasília, vamos jantar em Brasília, porque essa logística é feita pela CBF, de voo. Então você chega em Brasília, você passa 2 horas em Brasília, não é que seja uma distância de 6 horas para São Luís. E voo direto do Rio Grande do Sul para cá, o quê? Dá 3 horas e meia de voo, 4 horas, 3 horas e meia mais ou menos, é isso? Então não é mais do que isso. Agora, se você faz conexões em aeroporto, tem que trocar de aeronave, aí sim, não temos voo direto, né? Aqui para São Luís do Maranhão, claro, você vai ter um desgaste muito grande, aí não vai ser fácil não. Vamos saber agora as notícias, ainda falando da chegada do Grêmio, temperatura em São Luís, o provável time do Grêmio, que não tem para onde escapar muito, acho que é o que o Fábio vai dizer agora para nós. Fábio, que é da Rádio Grenal, está aqui em São Luís do Maranhão, já acompanhando o Grêmio, e vai trazer também as informações do time gremista para nós. Então, Fábio, manda um recado para nós aí. Time do Grêmio, como é que chegou? Como é que está nesse momento? Grande Fábio. Luís do Maranhão, palco do jogo do Tricolor contra o Sampaio Corrêa amanhã no Castelão. É assim conhecido o estádio da Bolívia querida. Sampaio Corrêa. Jogo importante. O Grêmio, meu caro Jean, que veio com novidades. Primeiro, aqueles atletas preservados, né? Vai do Edilson ao Jeromel, ao Diego Souza, ao Bruno Alves, daí em caso de suspensão. Então, alguns dos nomes aí principais. Vila Sante, que estava com a seleção paraguaia. Então, são jogadores que não vieram por lesão ou por cuidados dos médicos para preservar ou até mesmo suspensão, no caso, limpar a ficha. E para Kahneman, volta. Aliás, ontem eu trouxe o time que deve atuar, e aí teve um torcedor, Fábio, mas tem mais um treino, como é que já sabe o time 3 dias antes? Daí eu vou explicar por quê. Ontem foi o último treino valendo, tanto que o Tassiano treinou, mas a tendência é ficar no banco de reservas, e ele está entre os relacionados. E logo mais à tarde vai ter um treino aqui, mas é aquele mais rachão, soltar a musculatura, tirar o avião do corpo, como queira denominar, meu caro Jean. Então, por isso que eu dei o time do Grêmio, com Breno, aí na lateral direita Rodrigo Ferreira, Natan e Kahneman. Na esquerda, a volta de Nicolas. No meio-campo, tem o Lucas Silva, Thiago Santos e Bitelo. No ataque, Biel, Guilherme e Elton. Então, esse é o time que vai enfrentar o Sampaio Corrêa amanhã, 19 horas, no Castelão. Aqui, meu caro Jair, já passo os relacionados aqui. Boa. Breno, Adriel e Gabriel Grando, os goleiros, por conta da distância da viagem, sempre 3 goleiros. Se der aquela história, tu tem 3, na verdade tem 2, né? Se der problema num, tem 2. Se tem 2, tem 1 apenas. Se der problema num, acabou a reserva. Zagueiros, Gustavo Martins, Heitor, Kahneman e Natan. Os laterais, Leonardo Gomes, Nicolas, Rodrigo e Thiago Rosa. Meio-campo, ou meio-campistas, Biel, Bitelo, Fernando Henrique, Gabriel Silva, Jonathan Robert, Jonathan Varela, Lucas Silva, Pedro Lucas, Tassiano e Thiago Santos. No ataque, Elkson,
Emerson e Guilherme. É uma viagem que dura 6 horas, praticamente, né? O Grêmio teve que fazer uma logística de parar em Brasília, no aeroporto de Brasília. O jantar foi lá e chegou aqui no hotel, na concentração, por volta de 1h10 da manhã. Pois é, pela logística de aeroporto, não é a distância em Porto Alegre, São Luís do Maranhão, que é de 6 horas de voo, jamais. O problema é a conexão, você vai fazer a conexão, trocar de aeronave, você vai gastar um tempão, você vai jantar, você levaria o quê? Mais de 1 hora para jantar um grupo do tamanho do grupo do Grêmio. Então é isso, chegou em São Luís do Maranhão, confortavelmente, pegando esse calorzinho gostoso, treinamento no Estadinhozinho Santos, Renato Quer, um grupo bem focado, não tem mistério ao que disse aí o César Fabres da Rádio Grenal. Então, não tem mistério, não. O time, Breno, o Rodrigo Ferreira, Natan, o argentino Kahneman e o Nicolas pela lateral esquerda. Aí tem Lucas Silva, Thiago Santos e Bitelo, Biel, Guilherme e Erickson. Esse é o time, o Erisson, né? O Elkson. É o time, então, para esse confronto diante do Sampaio Corrêa. Não tem mistério, não. Aliás, o Sampaio Corrêa já divulgou, galera, que 5.000 ingressos já foram vendidos. 5.000, então compre logo, aproveite, não deixe para a última hora, aproveite esta sexta-feira, esta noite de quinta-feira, para você comprar pelas bilheterias digitais, então acesse a internet, compre logo seu ingresso, vamos ter um bom público, creio que por volta lá de 15.000 torcedores, acredito, lá no estádio Castelão, para o encontro aí de Sampaio Corrêa e Grêmio. O local de venda de ingressos aí para você conferir. Mais uma vez a gente faz a nossa contribuição, dá a nossa contribuição ao Sampaio Corrêa, mostrando aí os ingressos aqui no canal. É o preço, o local de ingressos. O preço é o seguinte, tá aí super baratinho, 20, 30, 60, 50 e R$100. Então esse é o preço de ingressos aí para o torcedor. Torcedor do Sampaio Corrêa, compre logo, não deixe para a última hora, vá para o estádio, vamos fazer um colorido especial, vá com a sua camisa tricolor. Ah, falamos de arbitragem ainda não? A arbitragem ela é de Santa Catarina, mas esse árbitro catarinense, que é de Santa Catarina, na verdade ele é paranaense. Né? Ele é paranaense e ele atuou nesse jogo do Sampaio Corrêa contra o Bahia. Você se lembra aquela derrota do Sampaio para o Bahia lá na Fonte Nova? Era exatamente Rafael Trace que era o árbitro da partida. O Sampaio perdeu lá de 1-0. Agora, árbitro assistente número 1 é o Kleber Lúcio Gil, assistente número 2 Henrique Neu Ribeiro e o quarto árbitro é Ranilton Oliveira de Souza, aqui da Federação do Maranhão. O árbitro de vídeo é Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, Minas Gerais. Ele é VAR e é VAR FIFA também. O observador do VAR aqui em São Luís é Silvio Eduardo Silva e Silva, também do Maranhão. Então vamos torcer que o nosso Rafael Trace, que apita pela Federação de Santa Catarina, na verdade ele é paranaense, possa fazer um grande jogo entre Sampaio Corrêa e Grêmio Futebol Porto Alegrense nesta sexta-feira, 19 horas, que você acompanha aqui no canal comigo mesmo. E você nos acompanhando é muito legal. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.